Oi, gente. Meu nome é Daniela Silveira, sou estudante de turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu tô aqui para trazer um tour virtual baseado na série Outlander. Para quem já assistiu a série ou leu os livros da Diana Gabaldon, acho que falei certo. Para quem já viu a série ou leu os livros, sabe que a história se passa na Escócia. Portanto, o nome desse roteiro é Escócia, uma viagem pela história do país através da série Outlander, primeira e segunda temporada. Eu limitei a primeira e segunda temporada porque no final da segunda temporada é quando acontece a Batalha de Culloden, que na realidade realmente aconteceu, que foi quando o exército britânico venceu o exército escocês jacobita das Terras Altas, que é um desfecho na segunda temporada. E também para limitar, porque Outlander mostra muitos locais da Escócia. Muitos, muitos, muito mesmo. Mesmo que de forma fictícia, porque muitos deles são cenários para a história, é, vale a pena descobrir um pouco sobre esses locais, porque todos eles tiveram uma grande importância para a história do país. E essa é a ideia do roteiro, abordar o que aconteceu nesse local na série e o que aconteceu na realidade. Para quem não conhece a série, perdão que vocês vão levar alguns spoilers. E eu vou tentar explicar um pouquinho do que ela se trata, principalmente essas duas primeiras temporadas. A série ela tem como personagem principal, os personagens principais no caso, a Claire, o Frank e o Jamie. A Claire e o Frank, eles são um casal de 1945, ou seja, final da Segunda Guerra Mundial. E ambos estavam na guerra. O Frank, ele era um soldado e a Claire era uma enfermeira que estava na guerra ajudando os combatentes e tudo mais. Então a série ela se inicia no contexto deles como casal retornando à vida juntos no pós-guerra. E o Frank decide ir até a Escócia, eles moram em Londres, decidem ir até a Escócia para poder pesquisar um pouco sobre os seus antepassados, mais precisamente sobre o capitão Blackjack Randall, que era um comandante do exército britânico, perdão, um comandante do exército britânico no ano de fugiu da mente, 1743, lembrei, no ano de 1743. Então ele vai até Inverness, isso mesmo, se você conhece, é isso daí, o local onde tem o Lago Ness com o monstro e tudo mais. Eles vão até Inverness para fazer essa pesquisa e também reatar a vida e tudo mais. E durante essa visita a Inverness, a Claire é, faz uma amizade com uma moça que acredita nessas coisas místicas e tudo mais, e ela vai fazer a leitura da mão dela e ela observa na mão da Claire duas linhas que representavam um casamento, o que cada pessoa normalmente tem só uma. Então, ela observa na mão da Claire essas duas linhas do casamento e a Claire já ficou com aquilo na cabeça. Meu Deus, eu vou me separar do Frank e tudo mais. Mas ela esquece porque ela não acredita muito nessas coisas. E durante as pesquisas durante as pesquisas que eles estavam fazendo e as visitações nos locais, eles vão até uma formação rochosa, que na série se chama Craig Nardun, que é um círculo de pedras. E chegando lá, eles se deparam com um tipo de ritual feito apenas por mulheres e reconhecem essa moça que fez a leitura na mão da Claire. Então eles ficam no local até amanhecer, que foi quando esse ritual acabou, e sobem até observam de longe, aí depois vão até o local e a Claire se interessa por uma flor que que tem lá. Então, quando eles estão de volta em Inverness, ela decide voltar lá sozinha e pegar uma muda dessa flor. Mas durante essa volta, ela começa a escutar coisas estranhas vindas da pedra. E assim que ela toca na pedra principal,
que era no centro desse círculo, ela é transportada para o ano de 1743. Se você lembra do que eu falei, Black Jack Randall estava no ano de 1943. Então, a primeira pessoa que ela se depara quando ela chega no passado, ela ainda nem assimilou o que estava acontecendo. A primeira pessoa que ela se depara é o antepassado do seu marido. Só que diferente dele, ele não é muito bom. E o Black Jack Randall se torna o pior vilão da série. Na minha opinião, o Outlander é um dos piores vilões de todas as adaptações. E o Jack Randall é o pior. E nesse contexto todo, ela vive no passado, um tempo no passado, tentando voltar pro marido no futuro e tudo mais. E ela conhece o Jamie, que é sobrinho de um dos seus captores. E durante a sua estadia, como se fosse super normal pro passado. Durante seu tempo no passado, ela é obrigada a casar com ele, porque ela estava sendo perseguida pelo Jack Randall. E o que ela pensou que não seria uma história de amor acabou se tornando, porque o Jamie, ele é um dos melhores personagens. Outlander tem os piores vilões e os melhores mocinhos. Então, esse é basicamente o contexto da história. E vamos pro nosso roteiro. Gente, perdão, sou nova. Tomara que o meu computador também não, né? Vamos lá. Ó, como vocês podem ver aqui, isso tudo aqui é a Escócia, aqui para baixo tá a Inglaterra. E os pontos, eles estão muito distribuídos entre cada localidade. Ou seja, eu escolhi um atrativo em cada ponto da Escócia. O que mostra que não seria muito possível fazer esse roteiro tudo em um dia só. Então, como a gente está no online, a gente pode se permitir fazer isso. E para dar início ao nosso roteiro, eu preciso contextualizar um pouco o que tem de real que a Diana Gabaldon colocou nos livros dela, que é o desfecho da segunda temporada, que é a Batalha de Columbia. Então, preciso contextualizar ela um pouco para vocês, para poder falar sobre o roteiro. O contexto da primeira fase, além do drama fictício criado pela escritora, se dá no período em que a Inglaterra avança sobre as terras dominadas da Escócia com o início do capitalismo. É descrito como a chegada do mercantilismo, do protestantismo, do sistema democrático e do sistema democrático. Cansado de seu exílio e pretendente às terras britânicas na época Inglaterra, Escócia e Irlanda, o príncipe Charles Edward era contra esses avanços. E em uma união com seus com a união com seus anseios pela coroa, ele deu início à causa jacobita para regressar ao passado tradicional do país. Os personagens de Outlander, portanto, como escoceses das terras altas, eram a favor de sua causa, tendo como maior inimigo o exército britânico que dominava o país. O Jaime Fraser, que é o principal da série, no início ele é um fugitivo da coroa britânica, porque ele era um escocês jacobita que enfrentava o exército britânico. Então o Black Jack Randall, ele era o seu maior terror. Ele já tinha sido ido para a prisão e sido chicoteado pelo capitão. Então é aquilo que eu falei. Black Jack Randall, o pior inimigo de todo mundo. Mas esse contexto, porém, foi um mistério até o final da primeira temporada, quando o Jaime Fraser é capturado e torturado por Jack Randall novamente. E Claire, em busca por ele, descobre a aliança entre o príncipe Charlie e muitos clãs escoceses, incluindo os Mackenzie, família materna de Jaime. Ou seja, o Jaime, o sobrenome dele, Fraser, também era um clã
um clã escocês, porém ele estava com os Mackenzies, que é a família da mãe dele, porque ele estava fugindo do exército britânico. Dando essa contextualizada do príncipe Charlie e de toda a revolta jacobita, nós vamos iniciar o nosso roteiro pela... Vai demorar um pouquinho para carregar. Eu espero que o meu celular que está gravando o áudio não descarregue. Nós vamos iniciar nosso roteiro pelo vilarejo de Falkland. Falkland, está carregando. O vilarejo de Falkland é na Escócia, óbvio, e ele foi utilizado para representar a fictícia Inverness. Ou seja, a Inverness, a cidade onde tem o Lago Ness, toda aquela lenda do monstro e tudo mais, ela realmente existe. Mas como eles precisavam, como 1945 é um passado pra gente, Inverness não ia servir para representar Inverness mesmo por ser uma cidade maior, mais modernizada e tudo mais. Então eles escolheram Falkland para fazer esse cenário do passado de 1945. Falkland é um vilarejo que o entorno dele ele era todo murado, então ele remetia aquelas histórias burgo-reais que eram das famosas cidadelas fortificadas, que eram com muros em volta das suas cidades. Ele é descrito como um local calmo e acolhedor e característico por suas construções tipicamente escocesas. Por isso que foi escolhido para representar Inverness na série. A segunda parada eu acho que eu vou falar certo, o Coventry Hotel. Vai carregar. O Coventry Hotel é um hotel e restaurante construído em 1880. Ele, na série, foi o cenário do também hotel Mrs. Board Beds and Breakfast, que é onde a Claire e o Frank se hospedam logo no primeiro episódio. É esse hotel aqui, ó. Deu uma travada. Aqui, ó. É esse hotel aqui. Ele é bem simplesinho, mas com a série ele ganhou bastante visibilidade. E quando você vai a Falkland e se hospeda no hotel, você pode ficar no mesmo quarto em que o Frank e a Claire ficaram durante a sua estadia lá, que é esse quarto aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou chegar o celular para cá porque pode estar dando interferência. É esse quarto aqui, ó, dessa janela aqui. E é nele, através dessa janela, quando a Claire tá penteando o cabelo, que aqui, nesse monumento, ai, chegou pra frente. No centro, mas vai dar pra olhar. É esse monumento aqui, ó, que eu tô querendo chegar. Que nesse monumento, ó, exatamente aqui. Nessa parada, aqui a gente pode ver melhor como ele é. Nessa parte aqui do monumento, que o Frank, quando ele tá voltando da casa do padre, se eu não me engano, Wakefield, que é o padre que ajuda ele nas pesquisas, ele vê um homem parado aqui, observando a Claire enquanto ela tá penteando o cabelo. E o Frank, ele até pensa que ele viu um fantasma, porque o homem, ele age como o Frank, ele era um soldado, mas ele também, a formação dele era história. Ele era professor de história. Então ele sabia que as roupas que o homem usava eram dos homens dos escoceses das Terras Altas. Então ele até brincou que ele tinha visto um fantasma. Ele chegou aqui e viu um homem olhando para Claire na janela. A gente sabe que esse homem é o Jamie. Porém, durante toda a narrativa da série, não fala o porquê do Jamie estar no futuro. Porque o que a gente sabe até então, até a quinta temporada, que é a atual situação da série, é que algumas pessoas nasceram com esse dom de viajar através do tempo. E o Jamie não nasceu. Ele já tentou viajar e ele não nasceu com esse dom.
Então não se sabe como que ele foi pro futuro e por que ele estava lá. E aqui, ó, aqui é a Claire nessa mesma rua. O Frank e a Claire, ó, chegando no primeiro episódio ao hotel, ao Mrs. Bard B&B. E aqui, ó, a cena que eu falei, do Frank olhando o homem, encarando a Claire aqui nessa janela, penteando o cabelo. Aqui, ó, é uma turista que se hospedou, ficou no mesmo quarto que a Claire e o Frank ficaram lá em Falkland. A localidade não tem uma história específica. Então, o hotel é isso. Ele foi construído em 1880, bem depois, né, de 1743, que é para quando a Claire volta. E foi cenário do primeiro episódio da série Outlander. Nossa segunda localidade é a importantíssima Craignadoon. Craignadoon é uma formação rochosa. Quer dizer, é o local que foi feita a formação rochosa mais famosa da série, que é onde a Claire viaja para o passado pela primeira vez. O padre, o Wilkfield, que eu falei que é quem estava ajudando o Frank a fazer suas pesquisas, ele tinha uma empregada, e essa empregada, ela, como eu falei na introdução, ela leu a mão da Claire e viu que ela teria 2 casamentos. E quando a Claire e o Frank vão até essa formação rochosa, eles chegam lá e se deparam com um ritual onde essa mulher estava no meio. Um ritual que durou a noite toda, e o ritual consistia em várias mulheres segurando lamparinas e dançando em volta dessas pedras. Infelizmente, como vocês vão ver aqui, não tem pedra nenhuma. Aqui, ó, o lago atrás. Essa formação rochosa, Craignadoon, fica em Inverness, na verdadeira Inverness, que é onde tem o Lago Ness. Como vocês podem ver, as únicas pedras são essas daqui, bem diferentes dessas daqui da imagem do final da segunda temporada. Ou seja, as pedras de Craignadoon, onde a Claire viaja através do tempo, são falsas, são feitas de isopor. Então é possível ir até Craignadoon, porém, essas famosas pedras não estão lá. Aqui, ó. Foi por aqui, ó, que a Claire e o Frank ficaram escondidos, olhando as mulheres fazerem esse ritual. Esse ritual que durou a noite toda. Quando o sol nasceu, elas foram embora. Aqui, ó, as pedras de isopor, essa daqui é a maior, a central, que é onde a Claire, ó, coloca a mão e viaja até 1743. É isso. A nossa quarta parada é referente a essas pedras. Por quê? Porque Craignadoon pode ser fictícia, mas a Escócia contém uma série de localidades que... Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Uma série de localidades que possuem círculos de pedra, como Clava Cairns, acho que é assim que se fala. Clava Cairns, que é um dos locais da Escócia, dessas formações rochosas, que é apontado como inspiração da Diana Gabaldon para escrever os livros. Eu não li os últimos livros, então eu não sei o motivo do porquê a viagem no tempo através das pedras e tudo mais. E se eu tivesse, eu não ia falar, porque o roteiro fala sobre a história só até a segunda temporada. Portanto, Clava Cairns acredita que o local ele tenha sido feito para rituais, como a Claire e o Frank viram em Craignadoon, e também para sepultamentos. Olha, é diferente a gente pode ver aqui, ó, é diferente de Craignadoon, tem outro aqui. A única pedra maior é essa, e ela é aberta à visitação de graça.
E contextualizando a história do local, há muitas lendas sobre viagem no tempo, então eu acredito, isso não é de fonte nenhuma, eu, Daniela, acredito que a Diana se inspirou nessas lendas escocesas, dessas pedras e viagem no tempo, para poder fazer o livro. E Clover Corners, ele tem essa arquitetura, ó, que tem essas frestas que durante o solstício de inverno, quando o sol poente entra, forma a imagem perfeita aqui dentro. Então, é basicamente a história desse local. É um dos locais mais visitados pelos fãs da série. E ele foi construído na época da Idade de Bronze. A Idade de Bronze, aqui mais fotos, a Idade de Bronze é quando a maior matéria-prima para construir utensílios e armas era o bronze. Seguindo para a nossa quinta localidade. Nossa quinta localidade, que, deixa eu me recordar, eu acho que é o Castelo de Dune. É isso mesmo. É o Castelo de Dune. O Castelo de Dune, na série, era denominado como Castelo Le Roche. Acho que é assim que se fala, Le Roche. E ela era a sede do clã Mackenzie, que são os tios maternos do Jaime. Então, quer dizer, o lorde desse castelo, ele era, eu não me recordo o nome, ele era o tio materno do Jaime, que era quem estava escondendo o Jaime do exército britânico. Então, esse local que fica em Dune, que é um vilarejo da Escócia, ele era a sede do clã Mackenzie. O Dune, Castelo de Dune, ele era a morada do clã Mackenzie, ou seja, a família materna do Jaime, que era onde Jaime estava escondido do exército britânico. Então, Jaime estava com os tios, com o Lord Mackenzie. São dois tios, né? Que ele tinha. Um era o comandante das tropas e o outro era o Lord Mackenzie. Ele estava exilado no castelo do Lord Mackenzie e foi para lá que a Claire foi levada quando foi capturada, quando ela foi salva, né? Das mãos do Blackjack Randall. Quando ela viaja no passado, ela foi salva pelo clã Mackenzie. Só que ela foi salva, entre aspas. Ela acabou sendo feita de prisioneira por eles. Principalmente depois dela ter curado o braço do Jaime. O Jaime tinha travado uma batalha, ele estava com o braço quebrado. E a Claire ajudou ele a levar o braço para o lugar. Então, como enfermeira não existia em 1743, eles logo associaram ela a uma bruxa. Por isso, eles levaram ela como prisioneira. E lá, ela continuou prisioneira, porque o Lord Mackenzie, tio do Jaime, ele tinha um problema na perna, uma doença na perna. E ela foi mantida lá como curandeira para poder tratar dele. Ele hoje, ele é aberto à visitação, mas temporariamente ele está fechado, acredito que por conta da pandemia, mas ele é de graça, a visitação dentro dele é de graça. E mesmo estando fechado, as pessoas podem vir aqui e fazer o roteiro, a visitação do lado de fora. Originalmente, o castelo ele foi construído pelo Duque de Albany, que era Robert Stuart. Ninguém mais, ninguém menos que antepassado de Charles Stuart. Por isso que eu dei aquela contextualizada no começo do roteiro sobre a história do Charlie e da Revolta Jacobita. Portanto, mesmo que o clã Mackenzie
existisse, isso eu vou falar mais pra frente, porque o clã Mackenzie e o clã Fraser, eles realmente existiram, mesmo que eles tenham existido, essa era a morada do... Essa não era a morada deles. Essa escada aqui, ó, aparece bastante durante as gravações da primeira temporada. É óbvio que na primeira temporada, na série, era um local com aparência mais... Aqui, ó, o Jamie e a Claire no... Era um local com uma aparência mais suja. É coisa de época. Aqui, ó, o Jamie e a Claire novamente saindo do castelo. Aqui, fãs que vão lá no castelo. Aqui é o original por dentro dele. Mas na série, como é fictício, eles fizeram o interior em estúdio. Voltando ao contexto, o castelo ele foi construído pelo Duque de Albany, Robert Stuart. Ele foi regente da Escócia de 1388 até o ano de sua morte. O parentesco entre Robert e Charlie, ele não foi abordado na série. Acredito eu que para poder contextualizar o Dune Castle, o Castelo de Dune, como morada dos Mackenzie. Porque originalmente quem construiu esse castelo foi Lord Mackenzie. Originalmente não. Na série, quem construiu esse castelo foi Lord Mackenzie. O parentesco deles não foi abordado na série e a história local se tornou fictícia e reservada para expandir a narrativa dos Mackenzie. Foi o que eu falei. Após a execução do filho do Duque de Albany, ou seja, o filho de Robert Stuart, o local passou a pertencer à coroa britânica e, posteriormente, a um conde. Vamos ver se a gente pega mais uma visão aqui. Durante o contexto do levante jacobita de Charles Stuart, o local sofreu uma ação militar e fora destruído. E foi destruído. Sua reabilitação aconteceu na década de 80 e atualmente o local é administrado pelas esferas governamentais. Eu acho que essa visão aqui é de dentro. Dá uma olhada. É um dos cenários mais importantes da série, principalmente na primeira temporada, que é quando a Claire passa lá de dentro de novo. Essa imagem aqui tá sem aqueles andaimes que estavam na outra. É onde a Claire e o Jamie passaram boa parte da primeira temporada. Então é um local muito importante. Eu já vi esse castelo também em um outro filme da Netflix, que é o filme Legítimo Rei, que é com Chris Pine e a Florence Pugh. Eu não tenho certeza que eu vi esse filme assim que lançou, em 2018. E acredito eu que ele conta a história desse Duque de Albany, o Robert Stuart. Perdão pelo celular vibrando. Não posso dar certeza, mas vale a pena dar uma olhada. Mas é isso. Eu tenho certeza que o castelo está no filme, mas não lembro o contexto exatamente da narrativa do filme. Mouse Outlander, essa é a casa do clã Mackenzie. Nossa sexta localidade é a morada dos Fraser, que é o meu lugar preferido. Na série, o Jamie ele passa muito tempo com os Mackenzie, no caso, com os tios. Mas ele tem um carinho muito grande pela localidade, por onde ele cresceu, por onde os pais dele criaram ele. Portanto, eu não coloquei aqui, mas o nome da localidade é Lallybroch.
e é a morada dos Fraser. Na realidade, o clã Fraser é o clã, originalmente, na série, é o clã do avô do Jaime, pai do falecido pai dele. Portanto, o Jaime ele só integra a esse clã, passa por cima das diferenças com o avô, na segunda temporada, quando ele decide ir à batalha. Então, aqui, em Lallybro, só tinha a irmã do Jaime e a família dela. Então, originalmente, quer dizer, na vida real, o local se chama Mindhope, o Castelo de Mindhope. E é bem próximo de Edimburgo. Na história, na série, eles passam bastante tempo para chegar em Lallybro, então faz sentido. Não me recordo se falam que Lallybro é próximo de Edimburgo, mas acredito que não, teria lembrado. Mas relatam essa demora do Dune Castle, do Castelo de Dune, até o Castelo de Mindhope. Originalmente, o Mindhope Castle, ele era do clã Drummond, que era um outro clã da Escócia, ou seja, mesmo que ele tenha existido, ele não se chamou Lallybroch, obviamente, que o nome dele é Mindhope, e ele pertenceu ao clã do Drummond. Ele foi tomado pelo clã Livingstone posteriormente e hoje é uma propriedade privada. Aqui, ó, essa imagem é muito característica na segunda... Vou dar spoiler. Na terceira temporada, e vou ficar por isso mesmo, não vou falar muito sobre isso, é um contexto para um outro tour. Essa é a entrada, ó, do Mindhope Castle. Pegar uma outra visão dele. Ele é o meu local preferido, por quê? Porque eu gosto muito do personagem do Jaime. O personagem do Jaime, ele é aquele mocinho, zero defeitos, assim, de uma personalidade incrível e que não fica chato. A gente tem tendência a achar mocinhos, assim, gente muito boazinha, chata. Mas o Jaime não é. E o Jaime gosta muito de Lallybro, do Mindhope, que originalmente se chama Castelo de Mindhope. Ele gosta muito de lá e ele faz de tudo para levar a Claire para lá. E ele leva a Claire para lá bem depois dela decidir ficar no passado, dela reconhecer que ela tá apaixonada pelo Jaime e decide abandonar a vida dela no futuro, ao lado do Frank. Então ele vai com ela para Lallybro, apresenta a irmã, a Jenny, e os sobrinhos, o marido, e eles fazem de Lallybro uma morada durante algum tempo. Aqui, ó, vocês veem como é que estão. Se eu me lembro muito bem, aqui era o quarto dos dois, que era o antigo quarto do pai e da mãe dele. Essa escada também é muito característica na terceira temporada, mas eu vou ficar quieta novamente. As pessoas tirando foto lá dentro. É bem diferente. Tem uma imagem aqui que eu coloquei das gravações. E para as gravações eles colocaram bastante coisa. Aqui, ó. Aqui atrás é a família do Jaime. O Jaime e a Claire. Aqui, ó, também é imagem de visitação. Aqui, ó, a irmã do Jaime, que é a Jenny, e o marido dela. Aqui, ó. Eu não coloquei a imagem das gravações. Aqui, das gravações, coloquei, ó. Era bem cheio de pessoas. Aqui também tem pessoal que trabalha na gravação. Mas dá pra ver que usaram bastante dos utensílios cinematográficos para montar a fictícia Lallybro. Seguindo para o nosso sétimo local, que aí nós entramos na parte principal. O que acontece no final da primeira temporada?
primeiramente, a Claire decide ficar, né? Decide ficar no passado. E o Jaime, ele é capturado pelo Jack Randall. E ele vai para a prisão, e lá ele é torturado. O pior tipo de tortura existe. Após a Claire conseguir salvar ele com a ajuda do clã Mackenzie, os parentes maternos do Jaime, eles vão para França, para fugir do Jack Randall e também para entrar no contexto da revolta jacobita, que a Claire ela descobre que o clã Mackenzie está unido com Charles Stuart durante a prisão do Jaime. Então, ela salva ele, eles vão até a França, e a história entra no contexto dessa revolta jacobita no começo da segunda temporada. Portanto, eles ficam na França durante um tempo, conhecem Charles Stuart. Charles Stuart nomeia o Jaime como um dos comandantes dele, só que o Jaime ele só se infiltrou no exército, só decidiu entrar na briga porque ele queria boicotar a guerra, ele queria impedir que os escoceses lutassem contra o exército britânico. Por quê? Porque a Claire contou para ele que era uma viajante no tempo. Com isso, a Claire contou e contou também que eles perderiam a Batalha de Culloden. Então, ele, para salvar os escoceses, decidiu impedir a revolta jacobita. Porém, durante o contexto da segunda temporada e tudo mais, quando eles voltam à Escócia, o Jaime acaba desistindo de impedir essa guerra. Então, tanto ele quanto a Claire, eles acreditam que eles são capazes de mudar o futuro. Então, ele decide se unir ao clã Fraser, quer dizer, ir até o avô dele, passar por cima das divergências para poder conseguir homens para integrar o exército de Charles Stuart. E ele e a Claire tentam fazer essa mudança no futuro. Porém, logo no final, eles percebem que eles não vão conseguir mudar o futuro, muito menos impedir a guerra. Então, o Jaime ele leva a Claire até Craignadoon novamente e fala para ela voltar ao passado, voltar ao futuro e viver segura ao lado do Frank. Só que a Claire, quando estava indo junto com ele, protestando, falando que queria ficar, ela conta que ela estava grávida. Portanto, ela aceitou ir para o futuro e ficar em segurança e viajou grávida de um filho, ou filha, que eu não vou falar, de uma criança do Jaime. Contextualizando isso tudo, o Jaime volta para poder lutar ao lado da sua nação na Batalha de Culloden, mesmo sabendo que eles iriam perder. Portanto, o contexto da Batalha de Culloden primeiramente, o primeiro lugar que eu selecionei é o Culloden House Hotel, que fora a casa que, tanto na série quanto na realidade, Charles Stuart usou para poder ser sede de batalha dele. A Batalha de Culloden aconteceu em 16 de abril de 1746, ou seja, 3 anos depois da Claire ter viajado para o passado. Então, ela viveu 3 anos nesse passado. E é localizada em Inverness. Tem várias... Aqui, ó, nesse campo da frente, na série, ele é tomado por barracas de batalha. É um hotel bem bonito. Para quem for, vale a pena se hospedar lá. E aqui o campo, ó, da frente. Sim, aqui. E, por fim, bem ao lado, nossa última localidade. Vamos lá.
O campo de Colundwen é a nossa última parada. E é onde aconteceu a Batalha de Colundwen, que é onde os jacobitas escoceses das Terras Altas, liderados por Charles Edward Stuart, foram dizimados pelo exército britânico em 16 de abril de 1746. Originalmente, o local ele foi escolhido pelos escoceses por ser um local pantanoso, então eles viram isso uma vantagem para poder fazer a batalha. Uma das formas do Jaime impedir a batalha de Colundwen, tentar impedir a batalha de Colundwen, foi mudando o local da batalha, mas continuou, os líderes persistiram em Colundwen e acabou sendo lá mesmo. Muitos clãs foram dizimados com a derrota, incluindo os originalmente Fraser e Mackenzie. O que acontece? Os clãs Fraser e Mackenzie realmente existiram. Portanto, os personagens da Diana Gabaldon, a única coisa que eles têm em comum é a família e o sobrenome, né, no caso, e o fato de serem clãs. Os personagens, então, por exemplo, o Jaime, ele não existiu, porém, os originais Fraser e os originais Mackenzie lutaram na Batalha de Colundwen. Após a derrota, ocasionou o fim dos clãs e a proibição do uso do tartan, que é aquela saia típica usada pelos escoceses. Charles Edward Stuart sobreviveu. Perdão, eu pulei. O uso do tartan e a proibição dos clãs, a proibição dos clãs e do uso do tartan durou durante 100 anos. Charles Edward Stuart sobreviveu e retornou ao seu exílio, onde permaneceu até a sua morte, seu exílio na França. Portanto, ele sobreviveu à guerra e viveu na França, abandonando a ideia de tomar a coroa britânica até a sua morte. No campo de Colundwen, tem vários locais interessantes pra gente. Primeiro, eu vou mostrar as imagens. Esse daqui é o monumento de Colundwen, que é esse daqui, ó. A gente vai dar uma olhada nele. Vamos dar uma olhada nele agora. Uma dedicatória a todos os homens que morreram, né, no local. Bastante visitação. Dá pra ver, ó, que é um campo bem deserto mesmo. A única coisa perto é o centro de visitação, que eu vou falar mais pra frente. Monumento. Vou passar. Uma casa típica das terras altas escocesas. Nós vamos dar uma olhada lá agora. Aqui. Aqui a gente vê mais de longe. Ah, aqui tá mais claro. Essas casas com todas de pedra e o teto de feno. Eu acho que isso é feno, eu posso estar muito enganada. Aqui, ó, o campo. Tem também as pedras. Há pedras no local. Eu não consegui achar no Earth a imagem dessa pedra aqui, que é a pedra do original clã Fraser. Mas eu encontrei outras. São pedras para cada clã que lutou na Batalha de Colundwen. Eu acho que aqui tem. Dá uma olhada. Tem também a pedra do clã Mackenzie. Aqui, ó, pedra, isso aqui é uma.
mais uma, não dá para ver qual clã era. Essas pedras estão distribuídas por todo o campo e cada uma representa um clã. Quando os fãs da série vão lá, eles tiram bastante foto com as pedras do clã Mackenzie e do clã Fraser. Outro lugar que dá para visitar no campo de Columben é o centro de visitação, que é uma espécie de museu sobre a batalha, que é esse daqui. Aqui, ó, as informações. Tinha uma imagem. Antes da gente ir pro... Não, vamos pro centro de batalha que a gente mostra as imagens deles na guerra. No centro de informação. É um local com uma arquitetura bem... Vou mostrar ele por fora. Uma arquitetura bem característica, moderna. E aqui, ó. Não tem essa parte aqui, ó, que é essa parte aqui de trás. A gente não vai ter a visualização. Então vamos para dentro de uma vez. Ele tem uma espécie de biblioteca lá dentro, além das informações sobre a batalha. Um local para comprar mimos. Aqui é uma espécie de praça de alimentação. A entrada dele. É só essa parte aqui, ó. Aqui e aqui dentro, nessa praça de alimentação, que é só cadeira. E pra cá que tem a imagem do Street View. Eu acredito que as exposições eles não colocaram. Só a parte mais de comércio. De comércio mesmo, aqui, ó. A praça de alimentação. Uma espécie de praça de alimentação que eu falei. As imagens, portanto, aqui, ó, é o Jaime lutando ao lado do tio dele na batalha de Columbo. Esse é o tio, esse é o padrinho e esse daqui é um amigo. Na batalha de Columbo. Aqui é ele e o Jack Randall, que uma coisa que eu não falei, o Jack Randall ele é interpretado pelo mesmo personagem que faz o Frank Randall, que é o marido da Claire no futuro. E outra coisa importantíssima, olha o tipo de guia que eu sou. Outra coisa importantíssima, a história dos dois casamentos realmente aconteceu. A Claire, ela se casou. Não, eu falei. Gente, perdão. A Claire, ela realmente se casou com o Jamie, então ela ficou casada ao mesmo tempo. Entre aspas, né? Porque o Frank nem sonhava em nascer. Casada ao mesmo tempo, com o Jamie no passado e com o Frank no futuro. Então, quando ela voltou, em 1746, quando o Jamie mandou ela grávida para casa, já tem um spoiler. Ela ainda estava casada com o Frank. Então, é isso. Nosso roteiro está terminando. Fica a dúvida aí para quem não assistiu a série. O Jamie morreu ou não na batalha? Aqui a Claire, ó, então falei. A Claire visitando, outro spoiler. A Claire visitando o campo de batalha de Columbo. Ela vai até essa rocha dos Fraser. E essa cena é da terceira temporada, ou seja, é um spoiler. Fica a dúvida para quem não assistiu. Jamie faleceu ou não? Claire teve a criança ou não? Ela se separou de Frank? Não posso responder. Sei a resposta, mas não posso responder porque
esse é um tema, fica como um tema para um outro roteiro. Por quê? Porque Outlander possibilita essas coisas. Outlander é o tipo de série que ela tem um cenário muito característico, ou seja, ela explora bastante suas localidades. Então, a partir da terceira temporada até a quinta, outros locais podem servir como ferramenta para desenvolver um roteiro. Além disso, outros cenários da primeira e da segunda temporada também. Porque é uma quantidade exorbitante de locais para a gente, há uma quantidade exorbitante de locais para a gente explorar através do roteiro. Mas como ficaria muito grande, seria difícil colocar tudo aqui. Então, deixo aí a minha dica. Para quem não assistiu Outlander, assista. É uma série maravilhosa. Não indicada para menores de 16 anos. Por favor, se você não tem 16 anos, não veja. Fique só com o roteiro, que ele é mais light. E muito obrigada. Espero que vocês assistam a série. Vale muito a pena. Descubram essas respostas. E eu deixei a resposta para essas perguntas que eu deixei em aberto. E agradeço por todo mundo que assistiu. Peço perdão, qualquer falha, por todas as falhas que foram muitas. Mas a gente vai melhorando cada dia. Muito, muito obrigada por assistirem até aqui. E até mais.